a gente fala disso. Paulo Uma Correa. boa noite a todos. Estamos reinaugurando o Nila Talks, né? É o Nila Talks, é esse? Nila Talks. Agora com o Charles diretamente de fora. E vai ser um bate-papo econômico, a comando do Charles, então ele quem vai direcionar, ele quem vai trazer insights para a gente poder tomar boas decisões, orientar clientes. Fica esse convite, quem quiser trazer clientes também, ele já vai fazer algumas recomendações, ele vai trazer soluções, coisas, dados inteligentes para a gente tomar boas decisões de investimento. Meu amigo, agora o show é contigo, eu não falo mais nada, eu só aprendo. Bom, boa noite a todo mundo. Eu vou começar falando de uma pergunta que foi feita agora. Vou responder essa pergunta sobre oportunidade de mercado de ações e riscos em áreas como China, onde muitas vezes a pessoa sai correndo quando está na hora para entrar. Ou seja, como a gente pode identificar oportunidades no meio de uma crise, que sempre tem. A pergunta foi baseada em meu pensamento na China, o que está acontecendo agora. Eu levei um ponto muito importante. Quando você tem problemas no mercado, em qualquer mercado, muitas vezes tem coisas de qualidade julgadas junto com as coisas ruins. Por exemplo, na China, problema no Evergrande, que é um dos maiores empreendedores do mercado, criando um calote que poderia ter sequelas como 2008 nos Estados Unidos. Só que o que acontece? A maioria de investidor compra o index, como o Bovespa, todas as empresas, e quando tem um problema em uma parte do mercado, acaba vendendo todas as empresas do mercado. Aí isso gera uma oportunidade para você comprar empresas boas, empresas sólidas, que foi vendido por consequências que têm nada a ver com o próprio negócio deles. Vamos falar de uma empresa, exemplo da China nesse momento, que é JD.com. Quem é JD.com? Basicamente, eles são o Amazon da China, tá? Vou dividir minha tela aqui, apresentar o screen, me fala quando você consegue ver bem. Ok. JD.com, essa empresa aqui. Aqui, ó. Quem é? Vamos dar uma olhada em quem é JD.com. JD.com, esse overview. Aqui. Resumindo, é um mercado de e-commerce, é o Amazon da China. Eles têm um market cap de 55 bilhões de dólares. Eles pagam um dividendo de 1,85%, ou seja, está cheio de cash na balança. Ele está negociado 14 vezes earnings, é uma coisa extremamente importante para citar. Qual que é o valor desse business? A gente fala de book value. Qual que é o valor de tudo que eles pertencem, o que você está pagando quando você compra a ação deles? Ou seja, se eles for vender todos os bens que eles têm, o que seria o valor que você está comprando? É price to book ratio. Price to book ratio é 1,92. Nem é 2 vezes o valor dos bens que eles têm. Vamos comparar esse price earnings ratio de 14, esse price book value, esses dois dados muito importantes se o investimento é barato ou caro, tá? E vamos comparar com o equivalente nos Estados Unidos, que é a Amazon. O Amazon está com um price to earnings ratio 45 vezes, ou seja, quase 4 vezes mais do que JD.com. Não paga dividendo para o investidor. É um market cap maior, quase 2 trilhões. Mas vamos dar uma olhada no book value. O book value dela é... Statistics. Aqui. 45 vezes earnings, está pagando 8 vezes o valor dos bens da empresa. Se a gente compara a ação de Amazon com a ação de JD.com, você vai ver que eles foram muito correlados. Andaram quase igual. Deixa eu apagar isso aqui. Obviamente, eles têm valores diferentes, mas você vai ver uma tendência muito parecida entre os dois, né? Os altos e baixos. Aqui, seguiram juntos. Teve uma queda um pouco antes aqui, mas uma queda aqui também. Voltou a ter crescimento, segue quase a mesma linha de desempenho, tá?
até esse momento aqui, até 2023, onde a gente teve China atacando as próprias empresas, problemas com o mercado como imobiliária, com Evergrande, ou seja, ação super correlada até 2023, agora a gente tem Amazon subindo 108%, mas no mesmo tempo o JD.com tinha caído 61%. Se você é um investidor comprando valor, e você olha para JD.com, eles atendem a demanda de consumidor digital na China, que é uma das maiores do mundo. Isso não tem nada a ver com imobiliária, com petroleiros, com nada que, ou bancos, isso não tem nada a ver com o resto do mercado. Só que ele foi jogado no lixo, igual a empresa que estava entrando em falência. É isso onde você cria oportunidade. Olha isso. Eu estava falando disso os último ano, últimos 6 meses. Poderia ter comprado aqui. Hoje está começando a subir. 84% para cima. Eu não sei porque eu teria comprado o Amazon super valorizado quando eu tinha a oportunidade de comprar JD.com super descontado de um valor que estava de valor de 2017. Isso é resumo. Eu posso entrar em mais detalhes, a gente não está aqui para discutir sobre essas coisas, mas minha resposta é assim. China não está indo lugar nenhuma. Eles têm muito mais controle de economia que os outros países têm. Sempre está colocado na mídia para você ficar mega assustado, para basicamente manipular as pessoas para não investir na China. Mas China tem oportunidades, tem boas oportunidades. É igual ao Brasil. Se fala com pessoas nos Estados Unidos sobre o Brasil, eles nem sabem o que é, nem sabem a força que tem no país, não sabem como estão as empresas. Tem algumas bons, tem Americanas, você tem Vale, eles têm que nem tudo, tem misturado de bons e ruins. Para mim, você tem que saber identificar valor descontado em qualquer mercado. Como investidor, você tem que tentar comprar $1 para 80 centavos ou menos, e você sempre vai andar muito bem, porque aqui, quanto mais pode perder, JD.com. Com bilhões na balança em caixa, pagando dividendos, chega um limite onde a empresa não vai perder mais dinheiro, sabe? Aí você está comprando, você não está comprando muito risco no downside, mas muito potencial de upside. Mas comprando a Amazon, esses níveis aqui, você está comprando muito potencial para downside com upside limitado. Então, bom, terminei aí. Tá? Algumas perguntas nesse ponto aí? Bom, vou seguir então. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Eu tenho uma dúvida que é a seguinte. Eu fiquei pensando aqui se esse momento onde a JD teve a sua queda e a Amazon a sua ascensão, não foi o momento onde o crescimento delas se encontrou no mercado. E aí, por conta disso, a Amazon, por ser maior, acabou tendo um market share maior, acabou tendo uma fatia maior e fez com que a JD caísse. Não foi essa correlação? Não tem nada a ver? Eu acho muito importante pensar dessa forma, porque muitas vezes, se a gente for falando de mercado livre como eBay, você tem que pensar muito bem nesse tema. Mas aqui, como você pode pensar que isso não é o caso aqui, se você for pegar qualquer outra empresa chinesa, Baidu, que é como o Google da China, se a gente for pegar, sei lá, qualquer outros, falar sobre eles o dia inteiro, quando eu tenho que fazer Bilibili, tem um monte de NIO, ou fabricantes de carros, você vai ver que quase tudo eles seguem essa mesma tendência para baixo, ou seja, essa linha para baixo aqui não foi por causa da Amazon, porque a gente está falando de fabricantes de carros elétricos, de empresas como Google na China, ou seja, isso foi mais todo mundo saindo da China, não importando o que foi. Mas é muito importante você ter, que nem você citou, entender o motivo. É um motivo mercado, ou é setorial, ou é ação individual por causa de algum problema? Porque se não pode só falar, eu acho que é isso, eu vou investir. Você tem que realmente afirmar sua tese atrás de sua decisão. Mas é muito bom que você tenha falado disso, porque muitas pessoas poderiam acabar falando, nesse momento isso aconteceu, mas será que não foi que perdeu o market share para outra empresa? Isso é nosso trabalho como advisors, que a gente tem que ajudar o cliente a chegar a essas decisões também. Paulo, está aí? Levantou a mão?
Bom, boa noite a todos. Charles, você pretende usar essa empresa para emitir uma nota estruturada juntamente com outras do mesmo setor? Já emitimos. Então, sim. Quando eu emiti, só para você entender, quando eu emiti uma nota, o que tem que ter no mercado para emitir uma nota? Tem que ter volatilidade. Tem um momento que eu poderia, por exemplo, se eu for precificar Amazon aqui para uma nota, como ele teve muita volatilidade aqui, tem alta chance que vai pagar 10% de renda para o cliente ou mais. Se eu for emitir aqui, nesse momento, com baixa volatilidade, ou aqui, não importa se o preço está alto ou baixo, vai pagar muito pouco. Ou seja, normalmente, quando a gente vai emitir uma nota, se eu vou emitir com JD.com, eu tenho que... Meu procura ideal é uma coisa assim, onde ele tem desvalorizado significativamente, 66%. Teve aqui é melhor ainda, esse parte aqui é melhor ainda, bem por aqui. Onde você tem uma grande queda de valor, mas uma grande oscilação de preço. Idealmente com preço mais baixo. Porque aí eu tenho volatilidade que vai pagar um prêmio, esse prêmio eu consigo comprar proteção contra o downside. Tá? Só para você entender como funciona. Mas sim, eu fiz de JD.com junto com a Amazon, eu fiz chineses, JD.com junto com Baidu, que é o Google da China, junto com um outro que eu não estou lembrando agora. Mas sim, é isso que a gente procura realmente oportunidades onde a gente acha que o downside está limitado, onde a gente consegue cobrir qualquer potencial downside a mais, ou seja, por exemplo, se eu for comprar aqui nesse preço, eu sei que tem potencial, onde tem um apoio no mercado muito forte aqui. Se meu proteção não me protege até esse ponto, talvez eu não vou emitir, eu vou esperar talvez uma melhoria do preço, ou talvez não vou fazer de nenhum jeito, porque a gente faz muito análise fundamental para ver se a empresa está bom, se a empresa está barato, se faz sentido. Aí a gente faz análise técnico para ver onde o mercado pode levar essa ação no pior das hipóteses. Então, esse aqui a gente faz. Então, sim, temos em aberto algumas, eu posso emitir outros também, se vocês têm alguma em particular, falar, eu quero uma nota em esse tema. Aí a gente vai lá elaborar, ver se faz sentido para fazer. Legal, obrigado. Fábio. Charles, boa noite. Você trouxe agora há pouco um exemplo ali com Petrobras, uma situação específica que ele puxou o mercado para baixo aqui no Brasil. E eu enxergo que, principalmente nos últimos anos, né, reduziu um pouco isso, mas aqui no Brasil, Petro e Vale, eles têm um peso muito grande sobre o movimento do mercado. Sim. E eu quero entender da tua visão hoje, se na China existe também esse peso de algumas empresas que puxam o mercado como um todo para baixo, que pelo que eu entendi é o teu racional sobre a empresa, né, não é sobre o setor dela, e sim sobre o movimento de mercado. Mas eu quero entender especificamente se na China tem empresas que puxam o preço do mercado para baixo, como a Petro e a Vale fazem aqui no Brasil? Sim, sim. Outra pergunta que eu acho muito, muito bom a citar. Sim. Tem algumas empresas na China que é tão grande que qualquer uma delas que tem problema, eles veem esses mega monstruosas empresas. É por isso o governo começava a atacar as empresas tecnológicas, que eles estavam ficando grandes demais. Ele já viu que as outras empresas que dominou o setor deles, aí oferecem um risco, como Evergrande. Eles nunca era para eles ficar tão grande, porque é exatamente o que está acontecendo, criar um calote, eles ficam grandes demais, efetuar o resto do mercado. Então, você tem petroleiros, você tem empresas tecnológicas, cada uma delas é muito sensível. Se eles começarem a demonstrar desempenho negativo, que vai puxar para baixo. Mas você tem, eu diria, pelo menos uns 20 que tem esse impacto no mercado na China. Perfeito, obrigado. Bom, gente, essa reunião hoje, essa apresentação hoje, eu queria falar não tanto sobre o mercado, eu queria falar mais sobre como vocês
poderia ajudar seus clientes com estratégias que eles vão se beneficiar de alguma forma, normalmente comprando proteção e tendo menos risco, menos volatilidade. Mas para conseguir fazer isso, você tem que ter uma certa forma de abordagem e consistência. Por quê? Primeira coisa, qualquer coisa que eu falo para você, ou você fala para mim, eu não vou lembrar 100% da forma que você fala ou todos os detalhes. Ou seja, uma coisa que a gente chama de Chinese whispers. Ou informação passada de boca em boca vai caindo a qualidade de informação para a pessoa final. Ou seja, depois de um encontro comigo, você pode falar, nossa, coisa maravilhosa, mas quando você vai tentar explicar, pode deixar o cliente mais confuso do que alguma coisa, porque eu estou fazendo isso há muitos anos, né? É uma coisa. Todos vocês são especialistas em uma certa área que vai ter mais informação do que eu, e seria melhor você falar com o meu cliente se você queria, talvez, oferecer uma melhor oportunidade de venda, mas também solução para o cliente. Então, eu queria ver uma coisa, que eu sei que se a gente for fazendo isso, aqui é uma ideia, se manda para o cliente não entende por que eles deveriam comprar essa ideia. Ou seja, o que eu vou fazer hoje? Eu quero demonstrar para vocês da forma que eu faço a abordagem para justificar que o cliente deveria pensar em comprar proteção nesse momento. Pode ser daqui uns 2, 3 anos, o mercado mudou, a gente não precisa mais se proteger tanto. Mas hoje eu queria te fazer um passo a passo que eu faço para meus clientes, que identifica primeiro, identifica o que eles precisam de rentabilidade, que fala da situação atual, como eles poderiam conseguir isso, e quais riscos eles vão tomar, e por que essa solução faz sentido. Porque dando solução sem o problema ou sem o dilema do cliente, você não está solucionando nada. Falando, aqui tem uma renda de 15%. Mas por quê? Tá? Então, eu só vou dividir com vocês do formato que eu faço a minha abordagem até chegar na apresentação do produto. É um outro assunto também, que se a gente vai saindo falando, aqui é uma oportunidade, quer investir, o cliente não tem conta aberta, não tem dinheiro na plataforma para comprar, ele vai ficar frustrado, porque o preço dos ativos vai variando. E se o mercado está subindo, ele fala, sim, eu quero comprar, não existe mais. O produto já subiu de preço, ele vai ter que pagar um premium para entrar. Isso não é a ideia. Então, eu quero que vocês entendam o formato que funciona para mim, e sempre funcionou, para vocês adotaram. E também, se você quiser, que eu acho melhor ainda, vocês podem marcar uma consulta comigo e seus clientes. Eu poderia fazer isso para vocês, junto com seus clientes, se tiver, tá? Nosso foco aqui é para ajudar vocês para aumentar a diversificação, proteção e rentabilidade de seus clientes. Tá? A gente está aqui para apoiar, não está aqui só para dar ideias para você sair vendendo, para segurar suas mãos dadas, ajudar vocês realmente a ajudar seus clientes. Bom, vamos lá. Para mim, como é que eu trabalho para identificar uma necessidade no cliente? Primeira coisa que eu faço, o cliente vai me falar, Charles, eu quero 5 milhões de dólares quando eu aposentar. Charles, eu quero ter rentabilidade de 15% ao ano. Por quê? Qual que é o seu pensamento atrás disso? Primeira coisa que eu faço, eu pergunto sobre eles o que eles precisam. Qual que é o mínimo que um cliente vai precisar para as necessidades deles? Ele parece uma coisa assim. Ó, share camera. Share screen. Ok. A gente faz um cálculo. É assim. Ok. Vamos supor que seu cliente tem 50 anos, ele quer aposentar a 60, tem 85 anos de vida para tirar dinheiro de 60 até 85. Ele quer ter uma renda de 100 mil dólares ao ano quando ele aposentar. A gente olha para a inflação mundial longo prazo de 5 a 6%. Ele já tem acumulado 500 mil dólares em poupança. Vai parar de poupar a 60. E nesse momento ele está conseguindo 12% de rentabilidade.
Se a gente olha esses números, a gente vai ver que o cliente, na verdade, não está conseguindo o que ele precisa. Ele precisa ter 1,8 milhões de dólares a 60, mas crescendo a 12% perante 5% de inflação, ele teria que desembolsar mais 2 mil dólares por mês. Ou seja, se ele tinha falado para mim que ele quer 15% de retorno, eu falaria que ele está errado. Porque com 13,5% de rentabilidade, ele vai conseguir tudo que ele precisa. Ou seja, mesmo que o cliente quer menos, quer mais, esses cálculos que a gente faz, vai falar, mas você está errado, porque se você realmente quer aposentar a 60 com 100 mil dólares, você só tem 500 mil. Ele tem que crescer a 3,5. Senão, você vai ter que trabalhar mais 3, 4, 5 anos para compensar a diferença. Então, agora a gente já entendeu o cliente o mínimo de rentabilidade. Se o carteiro dele hoje em dia não está conseguindo 13, a gente tem que aumentar a rentabilidade. Se ele está conseguindo 16, 17, 18, por que ele está tomando esse risco desnecessário? Por que a gente não usa esse extra de rentabilidade para compra proteção, para garantizar que ele vai conseguir, sem tomar tanto risco? Tá bom? Então, eu já começo nesse formato para elaborar quanto ele precisa. Aí, essa é a parte mais importante. Para o cliente entender onde ele está hoje em dia, ok? Porque a maioria dos clientes olha um gráfico assim. Olha o S&P 500. Se eu tinha investido no mercado americano, eu teria 100% de rentabilidade em menos de um ano, fantástico, não sei o quê. O que as pessoas não olham é onde nós estamos no grande view. O que está acontecendo aqui? Espera aí, está travado. SPY. Okay, try again. SPY. Ok. Isso é o S&P 500, os maiores, como se fosse o Bovespa de Estados Unidos, né? Então, vamos pensar numa coisa bem clara sobre investir no mercado de ações. Aqui em 2000, a gente teve crescimento de anos 90 até 2000. Aí o que aconteceu? A economia estava crescendo, a gente tinha baixa inflação, baixa taxa de juros, isso fez uma expansão econômica. A gente chega aqui onde está difícil, porque a inflação está aumentando, pessoas não conseguem consumir mais, a gente está indo lateral, começar a perder dinheiro na economia. Aí alguma coisa vai quebrar, e isso foi o bolho de .com, e o mercado caiu. Mas já estava em recessão antes, ok? Esses são cíclicos normais econômicos. A gente vai numa expansão de novo, chega num limite, começar a cair, aí a gente tem uma coisa que quebra o mercado. Aqui foi a queda de 2008, tá? Crise financeira. O que aconteceu aqui? A gente teve cíclicos normais e altos e baixos bem parecidos, quase idênticos. Quando a gente teve a queda de 2008, crise financeira, o Federal Reserve começava a imprimir dinheiro para resgatar os bancos, ok? Aí o que aconteceu? O mercado foi, até hoje, até aqui. A gente teve um crescimento desde os picos de 270% de rentabilidade. Isso não foi um aumento de população. A gente não tem 270% mais pessoas nesse período, a gente não tem 270% de eficiência. Então, por que o mercado está tão alto? Tem um motivo, único motivo, que é o Federal Reserve injetando dinheiro na economia. Só que as pessoas falam sobre esse assunto, mas muito poucos olham no causa e efeito dela. Vamos voltar para esses anos 90, a gente vai ver fornecimento de dinheiro aqui. USM1, basicamente flat, até o momento que a gente começava a ajudar os bancos aqui em 2008. Ou seja, aqui a gente estava em 1,3 trilhões de dólares, é só para resgatar os bancos foi para 1,4 trilhões de dólares, 1,5. Aí foi quantitative easing 1, quantitative easing 2, aumentado do teto de dívida, e foi indo até 4 trilhões de dólares. Aí, durante o Covid,
pum, 20 trilhões de dólares. Só que agora, com a inflação, você não consegue mais injetar dinheiro na economia, porque vai criar mais inflação. Ou seja, esse estímulo está voltando, está saindo. Agora, vamos voltar e ver o mercado de ações. Alguém consegue entender por que o mercado está tão alto agora? Porque eu vejo uma situação normal, onde não tem Federal Reserve imprimindo dinheiro, fornecimento de dinheiro flat, altos e baixos, flat. Assim que a gente começar a aumentar a quantidade de dinheiro no mercado, os picos do mercado sobem. É quando você deixa uma bomba de liquidez no mercado, como um Covid, que aconteceu, a mesma bomba afetou o mercado. Agora a gente tem um momento onde eles não podem mais estimular o mercado. Ou seja, eu acho que a gente está numa situação que é muito difícil, tanto para clientes quanto para consultores. Por quê? Se você precisa melhorar a inflação, é muito difícil fazer isso sem entrar no mercado de ações. Mas entrando no mercado de ações, quando ele está num pico recorde alto, você está tomando muito risco com pouco potencial de subida. Óbvio, pode ser que ele continue subindo. Mas o que você quer para sua cliente? Você quer basear o sucesso de vocês nos seus pensamentos. O Federal Reserve está imprimindo, ou vai baixar a taxa de juros, ou por esse motivo eu acho que o mercado vai subir. Tem um potencial porque ele vai subir e 10 falando porque ele vai descer. Se você fala que ele vai descer, mas ele sobe, se perde seu cliente, o cliente perde dinheiro. Se você acha que vai subir, mas não sobe, você tem um cliente descontente, por que você me colocou nessa coisa aí? Então, como a gente vai justificar estratégias que a gente está oferecendo ao cliente? Primeiro, para educar o cliente da situação atual, é por que a gente está tomando decisões. O que eu faço com o meu próprio dinheiro? Eu falo para mim primeiro, Charles, você tem 20 anos no mercado e mesmo assim, muitas vezes eu erro. Tudo meu conceito foi ótimo, mas não deu certo. É isso, a gente não consegue controlar tudo que acontece no mercado. Então, a gente tem que ter uma solução para o cliente que, se o mercado sobe, ele está feliz. Se o mercado vai muito volátil, lugar nenhum para os próximos 2, 3, 4 anos, que poderia acontecer, seu cliente vai estar feliz. E mesmo que ele cai 30, 40, 50%, seu cliente vai estar feliz. Essa foi sempre minha perspectiva, que meus clientes, que é uma coisa que a gente não conversa com o cliente, a gente fala sempre de rentabilidade. Como está seu desempenho? Mas o desempenho é justificado se você está tendo um infarto cada 6 meses por causa de volatilidade. Esse custo emocional, as pessoas não conversam muito sobre o cliente. Mas se a gente consegue entregar para nossos clientes, vamos falar, 15% de rentabilidade ao ano, que ele passa uma montanha-russa, outro que ele só recebe esse dinheiro e não liga no mercado, o cara recebendo 15 sem estresse, sem volatilidade, está com 3 vezes mais resultado do que a pessoa que está perdendo o cabelo, não dormindo bem, tendo azia cada vez que tem uma notícia no mercado. Ou seja, essa é uma coisa que a gente está dando para nossos clientes, é tranquilidade, e isso não tem preço, porque isso faz que ele consegue brincar com os filhos, mesmo que o mercado está negativo 30%, e não fica frustrado, não fica olhando o celular. Então, essas são outras soluções que a gente traz para o cliente. Agora, falando desse conceito, eu vou falar o que eu faço rapidamente de escolher ações. Se eu não tinha outra opção de comprar, eu tenho que olhar para essas empresas e falar, bom, tem 500 empresas nesse mercado. Algumas delas são supervalorizadas, algumas estão médio, algumas estão muito descontadas. Eu quero achar as empresas que estão descontadas, mas estão muito estáveis financeiramente e são sólidos. Eu vou te dar exemplos, tá? Por exemplo, Amazon, a gente tinha falado no começo, Amazon tem price to earnings ratio alto, price to book value alto. A média do mercado, price to earnings ratio, longo prazo, é 14. Hoje, ele está, eu acho, em 35, a média do mercado. O price to book value, que é o valor dos bens das empresas, o médio longo prazo, mais ou menos uns 3. Hoje, ele está em
5,2. Ou seja, já olhando para a média, se você olha o valor das empresas, eles são supervalorizados. Mas aqui você consegue identificar empresas com price earnings a 10 a 5, a price to book value a 2 a 1, talvez 0,5. Então, essas são as ações que eu vou buscar para oferecer para meus clientes, sabendo que eles são descontados, fortes, difícil eles perderem mais dinheiro. O exemplo disso é JD.com com a Amazon, que eu abordei no começo. Agora, o que está acontecendo? A Amazon está parado, a JD.com voou 40% para cima. Mas, será que eu quero que meu cliente compre ações nesse mercado, enquanto poderia ser que, mesmo que a gente compre uma coisa barata, ele só fica lá fazendo nada, porque até o mercado tem taxa de juros baixos, inflação baixo, não tem guerra, não tem esses problemas, é difícil ver alguma situação onde a gente vai voltar para esse enorme crescimento. Então, você pode escolher ativos boas, mas por consequência do momento do mercado, talvez ele fique lá fazendo nada. Eu vou dar só um exemplo com isso antes de entrar nos produtos, tá? Zoom.com. Zoom Video. Olha isso. Isso é um bom exemplo. Se você tinha comprado Zoom de 2023 para frente, você fica lá com um ativo super barato que não faz nada. Se a gente for pegar esse ativo e colocar em um produto, meu cliente poderia ter rendido 15% ao ano para todos os anos que ele fica lá esperando para subir. Se a gente olha para Zoom como investimento, tem alguns dados muito interessantes. Zoom Communications, aqui, tinha 40 mil usuários mensais e teve uma receita trimestral de 180 milhões de dólares. E tinha bastante dívida. Isso foi quando ele lançou no mercado aqui em 2019, antes da pandemia. Depois da pandemia, hoje, eles têm 380 mil usuários, 8 bilhões em cash no balanço deles. Eles têm 835 milhões de usuários mensais. Ou seja, a empresa está extremamente forte, tem muito dinheiro, tem uma margem de lucro de 19%, ela está negociada extremamente baixo, quase o mesmo preço antes do Covid, quando eles fizeram o IPO no mercado, o Public Offering. Ou seja, aqui tem uma ação que é quase impossível perder dinheiro e tem altíssima chance de ganhar muito dinheiro. Mas quando isso vai acontecer? Ou seja, se a gente for escolher esse tipo de ativo sólido, descontado, e coloca mais 30, 40, 50% de proteção embaixo e conseguir uma renda de 15% para nossos clientes, eu acho uma forma muito mais tranquila para eles e para nós, para atender as demandas deles. Então, resumindo, para mim, primeiro identificar quanto o cliente precisa de fato de rentabilidade. E ver se ele está conseguindo menos ou a mais. Se é menos, ele tem que aumentar a rentabilidade. Se é mais, por que não usar esse extra para comprar proteção nas posições que ele tem? Porque quase nenhum cliente tem uma boa estratégia contra o risco. Quando a gente identificou isso, aí eu mostro para o cliente como que está o mundo, como que está o mercado de ações em geral, o que o mercado de ações precisa para manter essa velocidade de crescimento. Quando o cliente começar a perceber que, tudo bem, nos últimos 10 anos eu fiz 15% no mercado de ações, mas será que é possível fazer isso mais ainda? Se ele entende que a probabilidade é que não vai crescer muito mais, ou se vai crescer cada vez mais que cresce, mais chance que ele tem para cair muito feio, ele vai começar a entender a ideia de acessar o mercado de ações com rentabilidade de double digits, de 10%, 15% para cima, é porque de uma parte emocional que ele vai estar atendendo o que ele precisa de uma forma muito tranquila, sem estresse emocional. Então, isso é mais o dilema do cliente, como isso poderia ser uma solução para o cliente. Então, quando a gente conseguir identificar os ativos que nós pensamos que são boas, a gente vai começar a precificar estratégias. Deixa eu só colocar em português.
Então, a gente consegue criar estratégias. Isso é um outro parte de processo que vocês têm que levar seus clientes para eles entender o valor que você está agregando para eles, tá? Essa parte, para mim, tem um impacto que valida muito o que a gente está fazendo. Eu vou te falar por quê. Vamos pensar que seu cliente tem Tesla, Amazon, Nvidia. Fala, tá bom. Você fez uma ótima rentabilidade, mas ele está super valorizado. Quanto você tem aplicado? 250 mil. Ok. Vamos supor que a gente for proteger você de uma queda contra 50% da queda do valor desses ativos. Mesmo que ele está negativo 50%, você vai receber dividendos. Que você quer um prazo de, sei lá, 18 meses para aplicar. Aí a gente vai buscar... O que eu estou fazendo? Eu estou mandando uma demanda para esses bancos. Consegue fazer isso? Sai da tela. Aí. Boa. Você vai Citigroup, Swiss Issuer, que deve estar o UBS, Barclays, JP Morgan, BBVA. Ele está vendo minha demanda, ele está vendo a volatilidade, risco e tudo no mercado, precificando a proteção, vendo quanto eles poderiam pagar de uma renda fixa. Por que isso é importante? Porque seu cliente vai começar a enxergar você como a pessoa que não está representando um banco no interesse do banco, você está representando o interesse de seu próprio cliente e olhando todos os bancos para encontrar aquele que vai dar o máximo de rentabilidade possível. E isso vai começar a separar você no olho dele de um consultor tentando vender um produto, de uma pessoa que está dando acesso para ele das maiores instituições financeiras sem eles terem uma conta com nenhuma, e também olhando os preços que o mês de operações do XP vai ver antes que eles embutem todas as comissões e tudo o resto. Ou seja, ninguém consegue dar uma rentabilidade dessas com isso no mercado. Se você for pedir mesmo o XP amanhã, me monta uma estrutura dessa, eu garanto que eles vão te dar mais ou menos 14% de rentabilidade. Não vai conseguir 17%, 19%. Por quê? Porque eles tinham uma grande fatia para cada pessoa na linha da cadeia de distribuição. Mas o que a gente fez foi cortar tudo isso fora e levar isso diretamente para vocês, seus clientes, para ter uma eficiência maior e para conseguir comprar com isso quanto mais proteção para o cliente. Ou seja, olha isso aqui. Se a gente tinha recebido essa oferta de 15% anual, você poderia ter falado, nossa, maravilhoso, isso é ótimo, 50% de proteção contra essas empresas, recebendo 15% anual em dólares. Mas você, sem a nossa plataforma, você não iria saber que o Barclays pagaria mais 2,3%, e Marex de Londres paga quase 4% a mais para o mesmo risco do ativo. Ou seja, eu acho muito... Uma coisa que eu fico... não ia falar preocupado, mas eu acho que uma pena. Se vocês têm essas ferramentas, esses produtos que resolvem muito problema, só que seus clientes não estão chegando a eles como solução, ou nem estão entendendo quais são os riscos que ele está exposto hoje, ou nem sabendo, desculpa, eu não quero falar isso porque eu sei que vocês são profissionais e devem fazer o trabalho muito bem feito, mas tem muitas pessoas que escutam o cliente falando eu quero 20%, mas não fazem a pergunta, você precisa 20%? Por que 20%? Porque é isso, quando a gente leva o cliente nesse pensamento de será que eu preciso disso? O quanto eu realmente preciso? Se eu só preciso 15, mas eu estou tendo 20, por que a gente não usa esse 5% extra como proteção, no pior dos casos, para você nunca ter problemas, mesmo se o mercado fica ruim ou tem problemas futuros? Desculpa, não sei se você está me entendendo bem com isso, mas eu acho que é importante, porque sempre quando eu levei clientes nesse sentido de entender o mercado, entender onde está, como a gente vai selecionar ações, aí fala para eles, você prefere comprar ações, toma tudo risco para cima e para baixo, ou talvez fazer nada se o mercado está
andando lateral para os próximos 2 anos, 3 anos, ou você prefere ter esse aqui que consegue pagar 17% anual, mesmo que eles percam 50%? E na minha experiência, o cliente fala, nossa, eu nunca vi uma coisa assim, eu achei isso maravilhoso, e começar, se dá para fazer isso com isso, dá para fazer isso com aquilo, é isso onde eles começam a enxergar que você está realmente, não é, você é uma página branca para desenhar o que eles precisam, e não enfiando o produto só para vender produto. Edrei, você ia falar uma coisa? Eu já tô só assistindo, né? Não, eu queria assim, né? Algo legal que quando a gente, isso há alguns anos, né? Quando a gente começou a falar disso, isso é para cliente conservador, né? Todo mundo, ou a maioria dos consultores, quando eu converso, ele acha que esse produto é para aquele cliente agressivo, né? O cliente agressivo ele vai direto para ações. Aqui é o cliente que é conservador mesmo, aquele cara que tem um perfil mais travado, é justamente esse produto para ele. Com certeza, Edrei. Meu conceito, tá? Não é para todos, mas lá atrás, quando o Bitcoin estava crescendo, todo mundo chegou, Charles, mas você tem muitos clientes, por que você não entra nesse onda de cripto, não sei o quê? Eu falei, sim, eu acho interessante cripto, mas meus clientes, o cliente que eu quero, normalmente são grandes clientes com grande patrimônio. Se eu bater na porta deles falando de uma coisa de risco, eles vão me dar 5% do patrimônio deles. Se eu vou lá buscando proteção, eles vão me dar 95% do patrimônio deles, porque a maior parte eles querem proteção, a menor parte eles querem o risco. E se você oferece risco e não dá certo, você é um lixo para eles. Você perdeu os 40%, 50%, tchau. Mas se você está lá só dando aqueles 10 e 12, mas pensando e falando com eles de forma que toca emocionalmente, o que é importante para você? O que você precisa mais? Você quer ter 20% ou você prefere nunca ter uma perda de 20%? Se for para sempre ganhar 12 e nunca ter essa perda, tem muitos que, no fundo, falam, não, isso é tranquilidade emocional. Então, isso que, quando eu desenho minhas estratégias, eu sou muito no lado conservador. Porém, se você quer ver coisas de risco, dá para ver alguns produtos muito grandes, mas eu não aconselho, você nem oferece isso só quando o cliente pede, porque pode queimar seu filme. Qualquer coisa que tem muito risco tem potencial de perder, senão não pagaria muito retorno. E para mim, para criar uma business com meus clientes muito bem feito, eu sempre focou em proteção. Paulo, quer falar uma coisa? Sim, essa proteção se faria como? Um título do Tesouro Americano, assim, uma renda fixa, ou trabalharia diretamente com ações de empresas mais conservadoras, aquelas que a gente sabe, tem certeza que ela sempre entrega uma rentabilidade assim mais segura? Eu não gosto muito de treasuries em geral. Por que eu não gosto de treasuries em geral? Porque sempre você tem uma empresa dentro desse país que é mais seguro do próprio governo. Quanto dinheiro tem Apple no balanço? Eles têm mais dinheiro do próprio país. O país está devendo trilhões. O Apple tem trilhões no balanço. Mas por que dívida do Apple, por exemplo, a dívida do governo, nunca pode ser mais caro de dívida de uma empresa embaixo desse governo? Essa é uma regra do mercado de dívida. Ou seja, você vai dar seu dinheiro para Estados Unidos, que está falido financeiramente, ou para a Apple, que está cheio de dinheiro, e paga você 65% a mais, 1% a mais. Mesmo no Brasil, eu vou comprar bons brasileiros ou vou comprar bons do Petrobras ou Itaú? Tem algumas empresas em cada país que é tão forte, tão grande, que se entrar em falência, o governo vai apoiar, porque o calote no sistema não compensa eles não resgatar. Ou seja, eu acho que você consegue ter rentabilidade em corporate bonds, que dá mais, com, às vezes, risco a menos do governo. Eu sei que parece estranho esse fala, mas é verdade. Então, para mim, eu nunca caio nesse lado de bonds do país, eu sempre busco cooperativos sólidos. E quando a gente fala de proteção, quero deixar uma coisa bem clara. O que a gente está falando aqui de produtos baseados em ações, ele seria, se você escolhe empresas boas, sólidas, que não está com risco de calote, nada disso,
e você consegue uma proteção de 40, 50% para baixo, e você não compra ele em pico alto, isso é um receita que raramente está errado. E isso vai te dar o risco que não é tão conservador contra papéis de renda fixa, como bonds de governo, por exemplo, mas ele é muito menos arriscado do ações, ou seja, ele existe entre papel de renda fixa e ações, ele é bem no meio dos dois. Porque sim, você está exposto a ações. No pior dos casos, se a ação vai quebrar, vai perder todo o seu dinheiro. Mas se você escolhe essa empresa que é quase impossível quebrar, você eliminar esse risco, você está conseguindo rentabilidade que você consegue no mercado de ações, mas mesmo que essas ações não andam muito bem, mesmo que eles caem 50%. Então, é aquela coisa, se for feito com inteligência, dá para fazer um risco e retorno absurdamente bom para o seu cliente. Se você fazer essa receita mal pensado, você vai ter o contrário. Talvez a rentabilidade vai ser baixa, mas o risco pode ser alto. Isso foi minha experiência com esse tipo de produtos no mercado. Muitas vezes foi criados produtos que foi muito mal pensados, sem alguma nexo nenhuma, só pensando que gera uma comissão talvez para a empresa que emite. Outra coisa para responder essa pergunta sua, se a gente fala de nossa pirâmide de produtos, aquele mais conservador que existe no mercado é capital garantido. Isso é zero risco para o cliente. Eu vou te dar um exemplo só. Aqui, está aqui. Capital guaranteed. Ok, só um segundo. Guaranteed. Ok, não está aqui, só um segundo. O produto de capital garantido, ele garante 100% ou mais o seu dinheiro, tá? Como ele funciona? A maior parte do dinheiro que você vai aplicar vai para um zero coupon bond. Ou seja, você tem um prazo, fala, eu vou ter meu capital garantido durante 3 anos. Foi o caso aqui. O cliente falou para mim, Charles, eu não quero tomar risco nenhuma, meu dinheiro está parado em dinheiro mesmo no banco, mas eu quero tentar render mais. A gente lançou isso aqui, 100% capital garantido. Então, o cliente vai aplicar o dinheiro em março de 2023 e vai sacar abril 2026, 3 anos de depósito. Se alguma coisa acontece no mundo, ele sabe que vai receber 100% de investimento de volta em abril. Também esse paga um bônus de 8%, ou seja, 8% em 3 anos dá mais ou menos 2,7% anualizado. Então, ele está garantizado render 2,7% em dólares. Não é muita coisa, mas para quem não está aplicando, já está um aumento. Só que você tem uma parte de desempenho. Isso pode ser Bovespa, pode ser Itaú, pode ser qualquer ativo, pode ser petróleo. Nesse caso, nós identificamos prata, silver, como um ótimo investimento. Eu falei para o cliente, compre prata, só compre prata. Falei, não tome risco. Tá bom, vamos fazer o capital garantido em prata. Isso aqui dá o upside, o lucro que dá em prata nos próximos 3 anos, desde que a gente lançou, em 2023, ele vai participar até 50%. Ou seja, ele está limitado a um ganho de 50%. Se o prata sobe 10, 20, 30, 40, 50%, ele vai fazer essa rentabilidade, mas se está negativo, ele só recebe 8% de 3 anos. Então, isso é o mais conservador que nós podemos criar para um cliente, atender o cliente em termos de quem é mais conservador. O segundo passo que nós temos é Credit Linked Notes, ok? Credit Linked Notes é um bond, um papel de renda fixa sintético, ok? Que é isso? Basicamente, você tem papéis de renda fixa. Petrobras lançou uma dívida para os próximos 5 anos, vai amadurecer em 5 anos.
ele paga X, 6% de rentabilidade. Nós conseguimos pegar qualquer papel de dívida no mercado, Petrobras, Brasil, qualquer coisa, e podemos falar, bom, esse papel só amadurece em 2028, mas eu quero ter esse papel só para um ano. Tá bom, a gente vai replicar o mesmo papel. Ele vai seguir Petrobras. Se Petrobras não faz calote na dívida, o cliente vai receber dividendo. A gente consegue converter a frequência de dividendos, que normalmente é semestral, e podemos pagar ele mensalmente, 1% por mês, por exemplo, se for pagando 12%. A gente consegue aumentar a rentabilidade, ou seja, a gente consegue aumentar, diminuir o prazo, conseguir mexer com a frequência que ele vai receber os dividendos e consegue uma rentabilidade normalmente que paga 1%, talvez 2% a mais anual do que o papel que ele for comprar. Tá? Então, isso é o segundo passo. Quando o cliente tem papéis de renda fixa, papel de dívida, é sempre bom a gente verificar se a gente não consegue emitir um sintético que tem risco igual, mas consegue pagar melhor, tem prazo sob medida para o cliente e tem uma cupom pago da forma que ele prefira, mensalmente, trimestralmente, semi-anual. Então, o primeiro, zero risco é capital garantido. Segundo é bonds, os credit linked notes. O terceiro é onde a gente vai passar de renda fixa antes de chegar em puro ações, onde a gente faz ações com autoproteção para baixo, que consegue essa rentabilidade, que o interessante é que a rentabilidade que a gente consegue é a rentabilidade de ações, mas com risco menos de ações. Tá? É mais ou menos isso. É como se estivesse fazendo um hedge aí com aqueles papéis. Exatamente. Por exemplo, uma coisa interessante aqui, se a gente não for comprar tanto proteção, olhe como muda a rentabilidade. Se o cliente só quer ser protegido para uma queda de 30%, muitas vezes a gente faz proteção extrema. Eu exagero na proteção, porque eu não me importo. Porque para mim, se o meu cliente só precisa 15%, eu vou aí baixar isso o máximo possível para comprar o máximo possível de proteção para o meu cliente. Mas, por exemplo, se o cliente fala, não, mas Charles, você está louco, essas empresas nunca vai cair 50%. Eu acho que eles vão subir. Então, quanto eu consigo ganhar se a gente for reduzir essa proteção? E não coloca 50, coloca só 30. Então, vamos reprecificar, e você vai ver que a gente estava conseguindo o que foi o máximo aí, eu acho que foi 17%. Provavelmente agora vai subir para 22%, 25%. Aí você pode falar para o seu cliente, bom, você tem Amazon, Nvidia, Tesla, quanto você acha que isso vai render para você nos próximos 3 anos? Se eu tenho sorte, talvez vai me dar 20% anualizado. Ok, se a gente consegue te dar esse 20% anualizado, mesmo que eles percam 30%, não é melhor de você apostando que vai dar esse 20%, talvez, no melhor hipótese tua, mas também poderia perder dinheiro? Aí o cliente, não, claro, isso se você consegue me dar 20% com 30% de proteção, está melhor de comprar a ação em si, querendo que ele me dê 20% anualizado. Isso vai demorar um pouquinho. Demora uns 5 minutinhos para carregar. Mas você vai ver que provavelmente vai dar uns 22, talvez 25% de rentabilidade, essa estrutura com menos proteção. Eu sei que eu falo sobre muita coisa, para algumas pessoas pode ser muita coisa nova também, algumas coisas que não foi entendido, ou algumas perguntas enquanto ele está carregando aqui. Aí, ó, Morgan Stanley oferecendo 22% de rentabilidade. Mas provavelmente vai chegar a 25, talvez 27. Enquanto ele está carregando a 21, não faz de 20% mesmo. Charles, Sim. quando está carregando aí, eu não sei se eu não entendi ou se tu não explicou direito. Com relação à pergunta do amigo, como é que tu faz a proteção de fato, no exemplo de um capital 100% protegido? Eu entendi tua explicação de que tu prefere bonds do que Treasury ou Tesouro Brasileiro.
Mas vai ser usado uma renda fixa para dar esse 100%, né? Ou tu faz só com opções? Não, então isso é onde vai muita dúvida, né? É muito importante conseguir explicar. A explicação correta é que o banco, na verdade, vai escrever opções, né? Options contracts no mercado. Sim, a ponta do ganho ela vai vir de opções longas, geralmente europeias, né? Vai ser, exatamente, vai ser contratos de opções casados para conseguir a rentabilidade e a proteção, tudo junto. Mas tentar explicar isso para um cliente, você nunca mais vai falar com esse cliente. Claro que está entre nós. Então, eu vou te mostrar uma forma que eu faço para explicar de uma forma que o cliente vai entender. Bom, acho que aqui a gente não tem um whiteboard, mas se eu abrir o Zoom, dá para abrir o whiteboard aqui. Um segundo. Cadê o whiteboards? Ok, vamos lá. Pensa o seguinte. Você tem no mercado um financier, que é nossos clientes, o banco, é malucos que quer alavancagem. Tá? So, meu cliente tem dinheiro. O banco tem o poder de estruturar. Aqui você tem o mercado. Clientes do banco. Em essência, o que está acontecendo aqui? Nós está dando nosso dinheiro para o banco. E o banco vai comprar ativos. Apple, Amazon, Nvidia, por exemplo. Com esses ativos, tem pessoas no mercado que querem emprestar esses ativos. Eu chego com Merrill Lynch e falo, Merrill Lynch, eu tenho $100 mil, mas eu sou maluco, eu acho que a Nvidia vai cair 50%, subir 50%, eu quero alavancar. Quanto você quer? Eu quero $1 milhão. Eu ouvi o que o cara falou no ônibus, com certeza isso vai acontecer, então eu quero me alavancar e coloco todo o meu dinheiro a risco. Eu sei que parece maluco, mas isso acontece bastante. Então, a pessoa quer emprestar, né? Eles querem emprestar essas ações, porque ou eles querem emprestar para segurar, porque acham que vai subir, ou eles querem emprestar para vender no mercado, para conseguir devolver com um preço mais baixo depois e faz lucro. No lado do banco, você não tem nada a ver com o que acontece aqui. Porque você tem aqui, com o banco, eles vão te dar um contrato de renda fixa. Então, você me deu $100 mil, e nesse contrato eu vou te pagar 15%, eu vou te proteger contra queda de 50% de ativos, e você tem esse contrato, né? Aqui, por exemplo, o BBVA teria emitido um contrato, parece uma coisa assim. Bradesco. É um exemplo. Então, term sheet. Aqui, ó, Marex de Londres, esse é o contrato. Os ativos, nós emitimos para 5 milhões, foi emitido 28 de fevereiro. Os ativos embaixo foi os bancos, o preço de ação no dia era essa, a proteção é essa. Ou seja, é uma contrato entre você e uma instituição financeira de renda fixa. O que eles fazem no outro lado? Não importa, porque esse contrato, se eles não honram seu pagamento, seu contrato, eles têm que declarar falência mundial. Porque isso é igual à dívida que eles têm se você compra a dívida deles. Tá? Bom, voltando. Aqui a gente tem os clientes, a queda, a proteção. O que está acontecendo aqui? Essa pessoa precisa alavancar, ou seja, ele precisa emprestar ativos. Ele empresta seus ativos para alavancar a posição dele, e o banco vai cobrar ele uma taxa. Quanto mais volátil, mais esse custo de emprestar vai ser. Ou seja, ele tem que pagar aluguel para quem vai emprestar. Talvez o aluguel que ele paga é 17%. Só que o banco aqui no meio fala, tá bom, a gente consegue 17%, a gente vai pagar
você 15. Porque em cada uma dessas que a gente empresta, a gente está alugando para 5% cada uma, tá? Ou seja, meu 15% está vindo através de 3 ativos que eu estou comprando com meu dinheiro, o banco está comprando e emprestando no mercado através de contratos de opções. Ou seja, a lógica disso é que você está financiando um ativo que vai ser alugado, o aluguel que vem, eles vão tirar uma fatia e vai voltar aos seus ativos. O problema é que quando, daqui 1 ano, 2 anos, o que seria o contrato onde você vai receber esses ativos de volta, eles poderiam estar desvalorizados. Ou seja, se a gente aqui, nesse exemplo que eu dei para vocês, onde foi? Ué, eu saí da tela? Acho que sim. Ok, vamos voltar aqui. Aqui no Pricer. Quanto mais menos a gente tem de proteção quando a gente recebe essas ações de volta, mais a rentabilidade que o banco vai pagar. Então, esse é o nosso risco, porque nós poderia ter alugado nossas ações, talvez recebido 25% sem proteção. Mas a gente usa essa rentabilidade para falar para o banco, a gente não quer 25%, a gente quer um outro contrato de seguro que se volta para mim, mesmo que eles caiam 40%, 50%, eu não vou sofrer com isso. Mas em vez de receber 22%, eu acabo recebendo 15% ou 14%. Então, nosso trabalho para criar essas estruturas é para ver se é possível criar, se vai dar a rentabilidade que o cliente precisa e vai dar para a gente comprar a proteção adequado que a gente precisa para atender o cliente. Outra forma de explicar, que o cliente talvez vai entender melhor. Pensa assim. Você tem seu dinheiro e vai comprar uma casa. Ok? Você compra essa casa, mas você quer ter uma renda da casa, certo? Aí você comprou a casa, mas aí você vai alugar a casa para alguém. Você aluga a casa para a pessoa, e eles vão te pagar um aluguel. Vamos supor que esse aluguel é $10.000. Agora, qual é o seu risco? No final do contrato, seu inquilino destruiu a sua casa. Tá bom, não quero que isso aconteça. Ou seja, eu vou gastar meu 10 mil, minha rentabilidade cai para 9 mil que eu tinha que pagar seguro. Mas aí eu tenho que cuidar da casa, ver se eles depositam o dinheiro. Sabe o que eu poderia fazer? Contratar um intermediário para cuidar disso. Mas, obviamente, vou ter que pagar esse intermediário. Nesse caso, é o banco. O banco está alugando nossas ações no mercado. Nós estamos comprando seguro contra o risco de queda de fogo, de incêndio, de alguma coisa, ou queda em preço de valor. A gente está pagando o banco para cuidar desses contratos, para a gente não ter que liderar com o inquilino nesse lado. Ou seja, quem já comprou uma casa, alugou uma casa, entende muito bem essa estrutura, mas acha isso muito complicado para entender. Mas quando se fala de casa, inquilino, aluguel seguro, é o mesmo formato de quem aluga uma casa, quem aluga uma ação. Faz sentido isso? Ou eu deixo mais complexo? Não, um bom exemplo. Tá. Bom, Davi? Desculpa, apareceu aqui, eu não sei se você queria falar mais alguma coisa aí. Não, eu só falei que foi um bom exemplo, ficou bem. Não, beleza. Eu acho que para explicar para o cliente vai ser bem mais fácil assim. Não, exatamente. Quando você quer entrar nos detalhes, os dois acabam sendo confundidos na conversa, mas bem assim eles entendem muito bem. É por isso que a gente tem essas plataformas, ferramentas, para o cliente enxergar de uma forma bonita que faz sentido. Eles não têm que entender tudo estrutural, eles têm isso dentro do contrato, mas a maioria tá bom. Então, meu contrato eu recebo isso, essa é a minha proteção, ponto final.
Bom, E tudo isso é previsto em contrato, né? sim. Tudo sempre tem um contrato entre eles ou é o banco. Então, nós somos arquitetos, a gente desenha estratégias, mas o dinheiro não passa para a gente. Eles ficam com o dinheiro na plataforma e compram o papel, mas a gente foi as pessoas que desenhou esse papel. Outra coisa que eu acho muito bonita sobre isso... Charles, Você o pode cliente falar. assina pelo app, tá, gente? É tudo pelo app. Ele não assina nenhum documento. Sim, uma coisa que eu acho bonita sobre isso, em geral, é que a maioria de consultores no mercado fala de fazer carteira sob medida. Mas é nada mais ou menos de escolher um grupo de papéis que já existe no mercado e montar eles em um pacote para o cliente. Isso não é sob medida. Isso é pick and mix. O sob medida é quando você fala, qual que é o prazo de seu investimento? 2 anos e meio. Eu vou aposentar em 2 anos e meio, eu preciso de uma renda de 1% por mês em dólares. Tá? Se eu consigo criar um papel que vai te pagar isso, com esse de proteção, eu consigo desenhar agora, precificar em 20 bancos, você falou que gostou, eu aperto um botão em 20 minutos, esse existe no mercado, você é a única pessoa no mundo que teve um papel lançado de JP Morgan só para você, que eu desenhei para você. Isso é sob medida. Isso é fazendo um trabalho sob medida para a sua cliente. É isso onde você vai se destacar em vendedor de produtos ou um arquiteto de produtos financeiros. Eu acho isso importante, que o cliente comece a pensar, puxa, tipo, tem algumas, o que você tem para me oferecer com o mercado imobiliário? A gente tem 3 fundos. Não, a gente tem, o que você pode imaginar, a gente consegue desenhar. Ou seja, isso onde eu enxergo que muitos clientes realmente me enxerga como uma pessoa completamente diferenciada do que a maioria que bate na porta. É isso onde por que eu estou falando isso? Porque nosso objetivo é ajudar você a aumentar sua base de clientes, rentabilidade de seus negócios, mas não a custo de seus clientes. A gente quer entregar soluções que eles falam, não, eu vou pagar o jantar hoje porque aquela coisa que você fez para mim foi maravilhosa. Isso vai levar a outras indicações, mais dinheiro investido, tudo. Outra coisa que eu acho interessante desses produtos, quando se trata de um produto de 5 anos, mesmo que o mercado está alto e baixo, o cliente está tranquilo, ele sabe a estratégia, ele tem tudo planejado para os próximos 5 anos. É muito menos stress. Quando você compra uma ação em si, a pior coisa é quando ele subir. Vai vender quando? Eu agora tenho JD.com. Vamos voltar para essas conversas de ações chinesas. Agora eu não sei quando eu vou vender. Tipo, se eu vender agora, eu sei que vai subir mais. Se eu não vende, eu sei que ele vai recuar, sabe? É aquela coisa que o cliente, você tem que tomar decisões, e você nunca acerta essas decisões. Sempre você está um pouco de receio, vendi um pouco antecipado, um pouco tarde demais. Você não tem isso aqui. Você não tem esse. É tipo, a empresa está sólido, está negativo 20, não me importa, eu tenho 50% de proteção. Está me pagando? Tá. Ok. Em vez que uma carteira onde tudo está negativo 20%, o cliente está frustrado, não dorme bem, liga para você. Será que quando vai recuperar? Eu acho que não vou investir mais com você até eu vejo isso dando resultados. Ou seja, ele dá uma tranquilidade nos dois lados, que ajuda bastante a relação. Só para resumir, o que eu enxerga do processo para o seu cliente entender. Eu acredito que hoje em dia os mercados estão muito altos e que o mundo está muito perigoso, com guerras em todos os lados, com deglobalization. Lá atrás foi muito fácil, todo mundo comprava da China, tinha supply chains funcionando. Agora todo mundo quer tarifar todo mundo, você não sabe o que vai acontecer amanhã na situação econômica ou política. Ou seja, nossos clientes estão lá olhando, falando, puxa, eu preciso melhorar a inflação antes que eu ganhe dinheiro. Eu tenho que tomar mais risco para conseguir fazer isso no momento que eu não quero fazer isso. Então, os seus clientes estão em dilema. Se eles não têm esse dilema, é nossa obrigação explicar a verdadeira situação, porque muitos deles, tá tudo bem, meu carteira está subindo. Mas ele não está entendendo os riscos atuais do mercado. Ou seja, é importante citar isso, ver se você está tocando um ponto que eles acham importante.
Se eles têm um problema, têm um dilema, qual que é a solução? Quais são os riscos? Para mim, nesse mercado atual, eu falo, qual que é a chance que esse mercado vai continuar subindo para os próximos 5 anos? Qual que é a probabilidade de eu dar isso? Eu dar muito pouco. Mas outros vai falar, não, com certeza ele vai. Tá bom. Qual que é a chance que ele vai ter muita volatilidade e lugar nenhuma nos próximos 3, 4 anos? Eu acho que tem 40% de chance que isso acontece. Qual que é a probabilidade que ele cai 30, 40, 50% e nem volta a esses picos daqui a uns 5 anos? Dá mais uns 30, 40% por isso. Meu ideia é mais ou menos 10 ou 20% que ele vai conseguir continuar subindo, 40% que ele vai dar queda e voltar, ou outro 30, 40% que ele vai dar uma queda e nem voltar. Ou seja, se essas 3 situações acontecem, eu só tenho onde meu cliente vai estar contente comigo. Ou seja, se eu uso estratégias de proteção de risco, eu consigo resolver esse problema dos 3. E não me importa o que acontece no mercado. Mas para meu cliente enxergar que eu fiz uma coisa bem feita, se eu estou errado, e se o próximo ano o mercado sobe 20%, um ano depois ele sobe 20%, e meu cliente está só ganhando 15%, se ele não entendeu por que a gente fez isso, ele vai olhar para mim e acha que eu sou um fracasso. Meu outro advisor me deu 20, 20, 20. Aí o que ele faz? Tira de investimentos comigo, vai lá, o próximo ano tudo cai. Aí eu perdi o cliente, ele nem pode ser mais meu cliente, que ele perde todo o dinheiro, porque ele foi só olhando resultados e não entendendo planejamento financeiro, risco mercado e tudo isso. Então a gente tem que criar ver se o cliente entende o problema, ver se ele tem o dilema, fala sobre os riscos, onde ele está investido hoje. Renda fixa, ações. Sua parte de ações está protegido? Não. Se eu conseguir proteger e te dar esses 15%, 12% que seja, não fica melhor nessa situação? Eu acho que sim, né? Mas é aquela coisa, né? Não é só, olha esse produto. Tem que passar toda essa ideia e chegar à conclusão. Puxa, eu tô... Porque os seus clientes, eles estão tão focados em trabalhar, eles não estão pensando nisso. É nossa obrigação passar as informações dos possíveis riscos. Se ele está contente tomando risco, beleza, vamos seguir em frente. Você que assinou embaixo. Mas eu, pelo menos, avisei. Então, isso onde eu acho que tem uma falta em, vamos falar de vender produtos, porque sem entender os motivos atrás, não tem um motivo porquê. Ele só vai comparar a rentabilidade. É pior, ele vai falar, não, mas eu consigo minha rentabilidade nesse produto que eu já conheço, aquele que você me mostrando, parece que eu tenho que aprender um monte de coisa, então vou ficar com o que é mais simples para mim. Mas se você explica, como eu expliquei, os problemas do mercado, os dilemas, os potenciais futuras consequências, eles acabam tomando a decisão própria, falando, não, isso parece uma ótima solução. É isso que a gente está aqui para fazer, soluções. Não é sempre sobre o máximo de rentabilidade. Bom, eu acho que é isso. Tem algumas dúvidas, mais perguntas? Obrigado. Batemos 1h25, hein? Você foi bom, né? A Mariana vai brigar com a gente porque a gente tem que ficar editando o vídeo. Mas os outros foi 2, 3 horas, então foi bom. Mas muito legal. Mas isso é bom, que às vezes traz uma opção pra gente que às vezes a gente nem sabe que existe, né? Sim. Montar uma carteira dessa, montar uma estratégia. E às vezes está muito mais fácil da gente acessar do que a gente imagina. Às vezes eu tenho certeza que se a gente sentar com 10 clientes, nenhum dos 10 sabem que isso é possível estruturar. E para um cliente de 20 mil dólares, vamos colocar assim, eu estou falando de 150 mil reais. Saber que ele tem um acesso a uma estrutura dessa, que a gente consegue organizar, estruturar e montar. E o melhor, de novo, né? Tem o Charles aí, gente. Eu gosto de usar ele. Eu falo assim, agenda a reunião e ele faz o show. Acabou. E o cliente adora, viu? Às vezes o cliente vai investir 20 e investe 100. Porque ele tem o racional, ele consegue traduzir isso e trazer isso para o cliente. Fiquem com isso em mente. Tem essa liberdade, vocês acessam a gente lá no grupo. Então, quiser marcar com o cliente, quiser combinar, quiser trazer um cliente na próxima segunda-feira para conversar, para ele entender o que a gente está fazendo aqui, fiquem à vontade também. André, eu acho que o que você falou é muito bom também, porque quem tiver cliente, eu adoro falar com cliente, eu adoro fazer esse processo, eu faço isso há 20 anos, tudo o conceito psicológico que vai nascer, é uma venda, querendo ou não, uma venda de serviço, de soluções, realmente funciona e sempre funcionou muito bem para mim. Então, eu gostaria de passar isso para vocês,
para você, primeiro, conseguir. Eu ajudo você a fechar mais negócios com seus clientes, mas o que eu achei importante com isso, quando você senta em reunião com alguém que faz a coisa, depois do segunda, terceira vez, você já pega o jeito disso também, não tem melhor. Se eu mandar coisa para você estudar, não vai engrenar tanto quando você realmente vivenciou o passo a passo. Eu tentei fazer isso hoje com vocês, mas nunca é a mesma coisa quando você está com um cliente. Então, sim, estou aqui disposto para ajudar, estou aqui para resolver problemas dos clientes, dos consultores, faz que todo mundo saia ganhando. E uma das nossas metas ou objetivos com esse papo de segunda-feira é ir aos poucos, né? Aquilo que o Charles falou assim, não adianta a gente agora abrir a cabeça e enfiar tudo, né? O Charles tem 30 anos de mercado, para não entregar a idade dele, mas aos poucos a gente debatendo o assunto, trazendo igual o Fábio muito bem trouxe no início, né? Não é pena que a gente não gravou, mas e aí, China? Né? Todo mundo fica preocupado, pensando em S&P, o mundo é muito grande. E a gente acessa todos os mercados, tá? Então, trazer uma solução diferente, fica todo mundo assim, sempre batendo na mesma tecla, sempre buscando a mesma coisa, e às vezes do lado aqui tem uma solução interessante, tá ali, a gente pode usar, mas não tem acesso. Então, essa é a nossa proposta com esse papo de segunda-feira. Então, tragam suas dúvidas, às vezes o que aconteceu durante a semana, em comentar aqui. O Charles domina muita coisa, muita informação às vezes também, porque ele olha para o mundo inteiro na hora de investir. Mas fiquem à disposição disso, né? E saibam que a ideia aqui é crescer, trazer conhecimento para vocês e crescer com a gente também em cima ter argumentos para tratar com o cliente. Eu vou parar a gravação, Charles, aí a gente pode continuar o papo. Obrigado, Charles. Obrigado, vejo gente. Vocês até a próxima segunda. A gente vai começar com o tempo, sem ser essa segunda, na próxima, a trazer convidados. Então tem algumas pessoas famosas que já confirmaram presença, eu não vou falar ainda. Sou louco para queimar a largada, né, Charles? Mas tem uma galera famosa que vai vir trocar ideia, conversar com a gente, tornar esse bate-papo mais rico, tá bom? Obrigado pela presença de vocês. E terminando em 3, 2, 1. Aê!